Então teremos sim, mas a gente não vai saber se era meu filho, meu pai, minha mãe, mas pela afinidade que a gente tem, pela afeição que a gente tem, dá pra gente saber que são espíritos ligados ao nosso coração. Se você falar de afinidade, eu vou sair um pouquinho do assunto nosso hoje, que é a separação do espírito da carne. Você falou de afinidade. É por esse motivo que muitas vezes a mãe ou o pai, ou o próprio filho, gosta mais do pai ou da mãe, tem uma certa afinidade, ou alguns até têm uma certa, vamos dizer assim, distância, tem uma certa dificuldade. Faz parte dessa espiritualidade? Faz parte, sim, porque, como eu falei, os espíritos formam famílias espirituais. Então, os laços de sangue não são necessariamente aqueles laços espirituais que prendem os espíritos. Pode ser que se reúnam nas famílias aqueles que têm as afinidades espirituais. Mas, veja bem, aqueles espíritos que formam os grupos, que se unem por simpatia e por afinidade, geralmente são famílias bem organizadas, onde sempre há o amor, onde sempre há a compreensão e a amizade. Mas, como Deus não faz nada que não seja útil, às vezes é necessário que dentro desse núcleo familiar venha a reencarnar um espírito que precisa justamente desse amor, dessa amizade, dessa afeição que une esses elementos familiares. Então ele às vezes anda com um passo meio diferente dentro dessa família. E muita gente fala, nem parece da família. Não é da família espiritual, com certeza, mas ali, recebendo o amor de todos aqueles entes reunidos, que já são mais maturos, que já desenvolveram mais esse espírito de solidariedade, ele vai, com certeza, entrar nessa família espiritual. Ele pode ser, no futuro, um ente dessa família. Por que vem um espírito diferente que, às vezes, atribula tanto a família? Vem porque ele necessita dessa paz, dessa amizade, desse amor, dessa fraternidade, mas geralmente é uma prova para esse núcleo que está tão bem. Será que ele está tão bem mesmo? Ou ele está bem porque tem afinidade com todos aqueles que estão vivendo juntos? Então, quando vem um empecilho, como é que fica? Vem a tempestade e todo mundo reage bem, com amor, com solidariedade, com afeição, ou quer reprimir aquele que está dando um passo fora? É uma prova que Deus impõe também para o nosso crescimento. Ok, agora vamos falar do seguinte: para os espíritos, o dia da comemoração dos mortos, tem algo assim mais solene para os espíritos, ou eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos, né, sobre o seu corpo, sobre o seu túmulo? Como eles têm uma comemoração, recebem isso muito bem, como que é? Como nós já falamos antes, a afinidade, o chamamento é através do pensamento. Então, é claro que nesse dia, muitos familiares que nem lembravam mais daquele ente querido, lembram-se, vão até o cemitério, levar umas flores, acender umas velas, fazer tem uma lembrança. É claro que através do pensamento, esses espíritos também, eles são chamados ali, mas eles se preocupam realmente com aqueles que lhes têm afeição. Eles não se preocupam com aquele que está está agindo exteriormente, só para uma forma social de comparecer ali, de enfeitar um túmulo, de colocar umas flores. Tem sim significado para os espíritos, mas se eles percebem que realmente existe uma afeição nesses atos. Vamos dizer assim, se eu coloco uma flor, seja qual ela seja, em cima de um túmulo, com muito amor, com muita saudade, com muito carinho, é melhor do que se eu colocasse um grande buquê de rosa só para mostrar para os meus amigos, para os meus parentes que eu gostava e que eu estou levando. Inclusive, a gente nem precisa ir até o cemitério
a gente pode oferecer essas flores, oferecer uma prece, oferecer uma vibração melhor através do pensamento para aquele ente querido, e ele está recebendo, e ele está feliz. Porque nós lembramos que no livro Violetas na Janela, o espírito Patrícia conta que a mãe dela ofereceu um vaso de violetas para ela. E foi plasmado no mundo espiritual aquele vaso de violetas e ela ficou feliz. Então nós sabemos que tudo que nós fazemos com amor, com dedicação, com boa vontade, com boa intenção, aos olhos dos espíritos, porque a espiritualidade não se engana, não dá para disfarçar. Então eles conhecem os nossos sentimentos, melhor até do que nós mesmos às vezes. Nós queremos às vezes fingir uma solidariedade ou uma condescendência que a gente não tem, mas para os espíritos, principalmente aqueles que já têm uma certa evolução, nós não enganamos de maneira alguma. Por quê? Porque tudo está registrado no nosso corpo espiritual, que Kardec deu o nome de perispírito. O perispírito registra toda a nossa memória, registra todos os nossos sentimentos, as nossas vibrações, no bem ou no mal. E um espírito um pouquinho mais evoluído olhando para nós, não precisamos nem falar. Ele conhece pelo nosso perispírito, pelo nosso pensamento, tudo aquilo que a gente está emitindo. Então, voltando à nossa história ali, é importante a gente fazer isso? É. Porque não é porque eu sou espírita e sei que a morte não existe e deixo agora aquele meu ente querido abandonado. Não, vamos fazer tudo que nós queremos fazer para agradar. Não podemos pessoalmente oferecer um presente, oferecemos umas flores, oferecemos uma prece e com certeza do fundo do nosso coração esses espíritos irão então ficar felizes pela lembrança, pela memória que nós estamos tendo e a consideração que nós estamos tendo para com eles. Então vamos falar um pouquinho agora para nós espíritas que temos nossos queridos parentes, irmãos, uns têm os pais, outros têm a esposa, outros têm o esposo, que não são espíritas. Quer dizer, então nós entendemos isso numa festa, uma passagem boa, mas eles quando eles estão do outro lado, se nós não fizermos isso como espírita para eles, eles podem sentir desprezados. Né? Sim, o importante... Eles não conhecem ainda, claro. Imagino que nós vamos estar lá aquele dia. Né? Eu acho assim, nós temos que dar testemunho do que nós realmente somos, do que nós realmente acreditamos, do que da convicção que nós temos. Se as pessoas, se nós iremos desagradar as pessoas, isso aí tudo é uma coisa muito individual e que a gente tem que levar em consideração. Eu me importo, quando eu chego num certo ponto de evolução, que eu tenho consciência das coisas, eu não me importo o que o outro vai achar, porque o que importa é a minha consciência. Então, se eu estou bem com a minha consciência, é o que me importa. Agora, veja bem, é claro que lá no cemitério, todo mundo vai lá, enfeita o túmulo para o dia de final. Deveria ser sempre. Deveria ser sempre, não somente para esse dia. Enfeita, pinta, limpa, a gente vê aquele movimento, tudo, que deveria ser, se realmente há uma consideração para aquela pessoa que está lá, que a gente sabe que não está lá, mas em respeito, né, aos restos mortais que estão lá, eu acho que a gente pode fazer perfeitamente. Eu lembro de um espírita que estava falando assim, muito radical, falando assim, não, esse negócio de velório, encher o caixão de flor, acender vela, isso aí não tem nada a ver. Daí uma pessoa lembrou para ele assim, quer dizer que se um ente querido seu, quando desencarnar, sua mulher, o seu filho, você não quer fazer nada disso, você vai deixar tudo sem fazer isso? E será que ele está preparado, o espírito, para receber isso? Então a gente tem também que pensar, né? Espírita não chora. Como que não chora? Não tem sentimento? Aquele ente querido está
nos afligindo a sua falta física. A separação física dói. Por que não chorar?